Fagatoshi. Chaves é o autismo, uma analisa que muda tudo. Chaves é autista? Pode parecer uma pergunta absurda, mas e se ele realmente for? Você já parou pra pensar nisso? Sim. E se o menino do barril, que a gente sempre achou só engraçado e atrapalhado, na verdade escondesse um transtorno que ninguém da vila entendeu? Hoje, a gente vai muito além do humor. Vamos olhar o Chaves por uma lente que poucos ousaram usar, a lente da neurodiversidade. Como fã de longa data do Chaves, comecei a notar certos detalhes no personagem. Coisas que, eu na também comecei a infância, notar. passavam batido. Mas hoje, com outro olhar, fazem muito mais sentido. Aquela confusão constante de gritos, tapas, piadas, ironias, sarcasmo e palavras com duplo sentido. E bem no meio disso tudo, o Chaves, completamente perdido. Um exemplo clássico disso é quando o seu Madruga tá pintando uma cadeira. E o Chaves pergunta o que ele está fazendo. O seu Madruga ironiza: tô pintando o elefante do circo de Moscou. E o Chaves, sem entender que aquilo era ironia, pergunta: cadê o elefante? O senhor Barriga aparece logo em seguida para cobrar o aluguel. O Chaves ainda está preso à ideia do elefante, mostrando que ele realmente acreditou naquilo. Isso é um exemplo de interpretação literal, algo muito comum entre pessoas com TEA. A dificuldade em compreender ironias, sarcasmos ou piadas com duplo sentido é um traço bastante presente. Pessoas no espectro costumam processar a linguagem de forma objetiva. O que se fala é o que se entende. Metáforas, intenções ocultas ou ambiguidades normalmente não são compreendidas sem que sejam explicadas. E na vila, ninguém explica nada para o Chaves. Pelo contrário, gritam, brigam, se irritam. Além disso, vamos falar dos movimentos do Chaves. As repetições verbais, como isso, os pulinhos de alegria ou frustração, o bater de pernas e braços, tudo isso lembra muito o que chamamos de estereotipias motoras. Esses movimentos repetitivos são comuns em pessoas com TEA. Podem funcionar como formas de autorregulação diante da ansiedade, euforia ou incômodo. Não é um defeito, é um mecanismo do corpo tentando se equilibrar. Tem um momento em que ele trava completamente, como se tivesse paralisado. Isso, na minha análise pessoal, poderia inclusive se aproximar de um quadro de catalepsia, que é uma rigidez muscular associada, por exemplo, Então não é às vezes à epilepsia. Embora o programa não explore isso, o comportamento está lá. E o ambiente da vila? Totalmente caótico. Gritos da Dona Florinda, buzinas, brigas, confusão constante. Quando tudo isso acontece, Chaves reage de forma intensa. Se encolhe, se esconde, foge para o barril. Esse comportamento pode remeter à hipersensibilidade auditiva, outra característica comum em pessoas com autismo. Bem que quando ele roda aquela matraca na banda do Chaves. É um caso isolado, né? Sons que parecem normais para a maioria das pessoas podem ser extremamente incômodos para quem possui esse tipo de sensibilidade. E o barril não é apenas um esconderijo, é um espaço de segurança, um lugar previsível no meio do caos. Pessoas com TEA costumam ter esse tipo de porto seguro, um lugar onde se sentem no controle sobre a rotina. Também é possível observar padrões. Chaves está quase sempre na vila, fazendo as mesmas coisas, com os mesmos personagens. Poucas vezes sai disso, quando foge do habitual, como nos episódios em Acapulco. Ou na ida ao cinema para ver o filme do Pelé, ele manifesta um desejo repetitivo, como uma fixação naquele objetivo. Ainda que não fique claro se ele sofre ao sair da rotina, é evidente que ele valoriza muito a previsibilidade. Isso é algo bastante comum em pessoas dentro do espectro. Agora vamos para a parte emocional. Chaves sente tudo de forma intensa. Chora com facilidade, fica bravo do nada. Se magoa rápido, grita
e logo depois age como se nada tivesse acontecido. Isso pode indicar uma dificuldade em regular as emoções. Pessoas com TEA costumam ter dificuldades para modular sentimentos de forma socialmente esperada. Suas reações são autênticas, mas muitas vezes consideradas exageradas Mas por eu quem não tenho compreende o que TEA. está por trás. E a questão do bullying? Chaves é constantemente humilhado, agredido, excluído. Dona Florinda o trata com desprezo. Kiko provoca, seu Madruga bate, as crianças tiram sarro. E mesmo assim, ele insiste em voltar. Todo dia. Porque quer pertencer, quer estar ali. Quer se sentir incluído. E essa é uma das maiores dores silenciosas de quem está no espectro. A sensação de não se encaixar, mas ainda assim tentar. Um ponto curioso. Nunca se sabe muito sobre o passado do Chaves. Ele diz morar no número 8, mas ninguém nunca viu. Fala da mãe, mas nunca aparece. Vai contar algo do passado e é sempre interrompido. Sei que o seu apelido é Chaves, mas eu não sei qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Eu me chamo Chaves. Não se sabe se Seu tem nome é família, se foi Rodolfo abandonado, Pietro se foi adotado Filiberto por alguém. Rafael Nada. Guglielmo. Isso levanta uma hipótese. E se ele herdou traços do espectro de algum familiar? E cresceu com esses comportamentos? Sem apoio, sem orientação, jogado na vila? Talvez ele não tenha o transtorno em si, mas pode carregar traços. Isso é mais comum do que parece. Há pessoas que têm comportamentos atípicos, mas não suficientes para fechar um diagnóstico. E ainda assim, sofrem. Por fim, o mais importante, o Chaves é amado até hoje, mesmo com todos os erros, mesmo sem se encaixar. Isso diz muito sobre ele e sobre nós. Talvez o maior legado do Chaves não seja fazer a gente rir, mas fazer a gente enxergar que existem muitas formas de ser. Que o diferente não é defeito. Que a empatia é a ponte entre mundos diferentes. Porque às vezes, quem mais precisa de carinho é quem menos sabe pedir. E você, já tinha parado para pensar nisso? Comenta aqui o que você achou. Compartilha com alguém que ama o Chaves e se inscreve no canal se quiser ver mais obrigado. análises como essa. Ativa o sininho e E vamos juntos vice enxergar a vida por três outros olhos. amigos. Até a próxima!